Um homem estava mergulhando na caverna da Baía de Pogânica, situada na Croácia, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história dele. Ao largo da costa da Croácia, no Mar Adriático, existe uma bela ilha conhecida como Ilha de Solta. A água turquesa que a rodeia faz com que ela pareça um verdadeiro paraíso tropical. Com uma população de apenas 1.700 pessoas, as enseadas ao redor da ilha são perfeitas para nadar, pescar e mergulhar nas águas límpidas e mornas. No entanto, há uma área que os habitantes locais evitam nadar, e essa área é a Baía de Pogânica. E no fundo da baía existe uma caverna conhecida apenas como Caverna da Baía de Pogânica. Na noite de terça-feira, 10 de setembro de 2002, após o jantar e muita bebida, alguns integrantes de um grupo de turistas decidiram entrar na água por volta das 21 horas. Além dos turistas, o barco também incluía 3 tripulantes, o capitão que dormia em sua cabine e um homem que foi identificado nas fontes de pesquisa apenas como MK. Originário da Alemanha, MK era um cidadão de 31 anos, naturalizado da Croácia, e trabalhava nessa expedição como cozinheiro. Cerca de 15 minutos após a ida do grupo, MK decidiu que também queria mergulhar, então entrou na água por volta das 21h15. Para o mergulho, ele usou um cilindro de ar pressurizado de 15 litros. Ele também vestia uma roupa de neoprene e tinha um computador de mergulho no pulso. A água da Baía de Pogânica estava a agradáveis 24 graus Celsius naquela noite, e MK desceu lentamente os 9 metros até a entrada da caverna. A entrada possui cerca de 2 metros de largura que se alarga gradualmente até o primeiro corredor. A cerca de 15 metros, há uma divisão no corredor que separa a caverna em 2 galerias, uma rasa e a outra profunda. Embora não sejam mostradas no mapa, cada uma dessas galerias possui um labirinto de túneis que serpenteiam pelas câmeras, tornando muito fácil se perder. E o interior da caverna, como acontece com a maioria das cavernas, é revestido por uma lama muito fina. Essa lama normalmente reveste o fundo dessas cavernas subaquáticas, e os mergulhadores devem ter muito cuidado para não perturbá-la, o que cria uma névoa opaca na água que reduz a visibilidade a essencialmente zero. Mesmo com uma lanterna de alta potência, a forma como as partículas dispersam a luz pode tornar muito difícil para os mergulhadores verem qualquer coisa a mais de 30 centímetros do seu próprio rosto. Ao chegar na bifurcação, MK decide entrar na galeria profunda, que desce até 57 metros. Embora MK estivesse em boas condições físicas, seu treinamento de mergulho era bastante básico, e ele também era muito inexperiente como mergulhador. Além disso, ele desceu direto até os 50 metros em uma descida suave e escura. No fundo da câmara, a temperatura cai 10 graus, para apenas 14 graus Celsius. Após atingir 50 metros, MK decidiu subir imediatamente. Primeiro, voltou para o teto da câmara, depois para o corredor que dava para fora, e então cometeu um erro crucial. MK fez uma escolha errada. Em vez de ir em direção ao túnel de saída, ele se virou e entrou na galeria rasa. Segundo mergulhadores, ao subir pela galeria profunda, a entrada da galeria mais rasa assemelha-se ao funil de saída, mesmo com boa visibilidade. Com pouca visibilidade, como uma caverna assoreada, esse erro seria ainda mais fácil de se cometer. E para piorar as coisas, MK havia tomado alguns drinks durante o jantar, o que prejudicou seu julgamento ao entrar em uma parte totalmente desconhecida da caverna. Isso ocorreu a cerca dos 25 minutos de mergulho, e com o ar que ele trouxe, ele só tinha 35 minutos de ar para descer, explorar e subir de novo à superfície. Isso também precisaria incluir algumas paradas de descompressão ao longo do caminho. Caso contrário, ele sofreria uma grave doença descompressiva por subir muito rapidamente. Na superfície, às 22h30, o restante do grupo que havia mergulhado retornou ao barco. Ao perceber que MK estava desaparecido, 2 dos mergulhadores voltaram até a caverna para procurá-lo por mais de 1 hora antes de retornar ao barco às 23h41.
mas não encontraram nenhum sinal de MK em qualquer lugar. O grupo sabia que, a menos que MK tivesse encontrado uma bolsa de ar em algum lugar da caverna, com base na quantidade de ar que ele levou, seu tanque já estaria completamente vazio. Então, às 00h15 da quarta-feira, eles fizeram uma chamada de emergência para a polícia na cidade vizinha de Split. Mais tarde naquela manhã, 2 mergulhadores da polícia chegaram e mergulharam nas águas para fazer as buscas. Os mergulhadores levaram uma corda-guia para evitar que também se perdessem durante as buscas, mas por algum motivo, algum tempo depois, um dos mergulhadores largou a linha e também desapareceu na escuridão. Depois de procurar pelo parceiro e não encontrá-lo em lugar nenhum, o outro mergulhador policial procurou freneticamente a saída enquanto já estava quase ficando sem ar. E pouco antes de ficar completamente sem ar, ele conseguiu encontrar o funil de saída e alcançar a superfície. Em seu pânico, por causa da falta de ar, ele teve que pular as paradas de descompressão e, como resultado, desenvolveu uma grave doença descompressiva. E o mergulhador policial que se perdeu nunca mais seria visto com vida. Pensa-se que ele cometeu o mesmo erro que MK e confundiu o túnel para a galeria rasa com um túnel de saída, e depois se perdeu nos labirintos de túneis. E embora isso tenha sido trágico, a busca por MK foi retomada posteriormente. Havia várias seções na caverna, onde pequenos fragmentos de luz infiltravam-se pelos túneis. Então era concebível que existisse uma bolsa de ar, onde MK poderia ter encontrado refúgio. Se ele ainda estivesse vivo, isso significaria que ele teria ficado preso por mais de 24 horas no escuro. Quando os mergulhadores reentraram na caverna para continuar a busca, o mergulhador policial que se perdeu foi encontrado a 24 metros da galeria rasa, porém, não havia nenhum sinal de MK. Os mergulhadores, então, procuraram na galeria profunda e, tragicamente, o corpo de MK foi encontrado a 54 metros no fundo da caverna. Ele ainda estava com o equipamento completo, a máscara de mergulho não estava em sua cabeça e o regulador estava fora da boca, e ele, estranhamente, tinha uma faca no seu peito. Ao retirar seu equipamento, a faca foi acidentalmente retirada de seu peito e seu computador de mergulho caiu, mas eles foram recuperados logo em seguida e trazidos à superfície. Ao fazerem essa descoberta horrível, o resgate se transformou oficialmente em cena de crime e o caso de MK teve que ser tratado como um homicídio. Assim, todos os equipamentos de mergulho dele e de todos os membros do grupo foram apreendidos para a investigação forense. Além disso, foi encontrada uma mancha avermelhada suspeita no convés do barco. A polícia coletou amostras e imediatamente as enviou para análise. Em seguida, foram coletadas amostras sanguíneas de toda a tripulação e diversas facas foram coletadas do barco. A polícia, então, submeteu os tripulantes a testes de polígrafo, e todos eles passaram, exceto 2 tripulantes que permaneceram no barco quando o MK supostamente foi mergulhar. Após os testes, esses 2 indivíduos foram detidos, mas nenhuma acusação formal foi feita ainda. Enquanto a polícia esperava pelos resultados da análise das manchas, todo o equipamento de mergulho foi analisado. Primeiro, eles precisavam ter certeza de que tudo estava funcionando corretamente e não havia sido adulterado ou sabotado. Os computadores de mergulho foram testados e a análise mostrou que cada um dos computadores exibia o mesmo perfil de mergulho, indicando que estavam em perfeitas condições de funcionamento. Além disso, os computadores registravam 37 mergulhos anteriores. Os dados que eram uma vez armazenados não podiam ser eliminados ou alterados, garantindo a sua veracidade. A autópsia de MK revelou que ele estava em boas condições físicas. Descobriu-se que, além de ferimento à faca, ele havia sofrido afogamento. Isso significa que é provável que ele tenha perdido a vida cerca de 2 minutos após ter sido ferido. A polícia, então, explorou várias possibilidades e circunstâncias. A primeira possibilidade era que MK brigou com uma ou mais pessoas e, por algum motivo, MK poderia ter sido ferido e jogado do barco depois na água. Isso explicaria os sinais de afogamento junto com o ferimento. Agora, para entender essa próxima parte, você precisa entender o que a representação gráfica do computador de mergulho acabou revelando. Primeiro, mostrou MK entrando na água e descendo até a entrada da caverna em uma descida suave.
De lá, ele viajou diretamente para a galeria profunda e quase diretamente até a marca dos 50 metros. Depois de pousar, seu computador de mergulho registrou que ele subia quase imediatamente, mais uma vez. Depois disso, o gráfico salta para cima e para baixo entre a profundidade máxima da galeria rasa e o teto da galeria rasa, indicando que ele estava se movendo dentro dos túneis, aparentemente procurando uma saída. Em algum momento, após as mudanças aleatórias de profundidade, ele subiu mais uma vez para cerca de 40 metros. Ele então descansou nessa profundidade por cerca de 5 minutos antes que o gráfico mostrasse a descida direta até o fundo da caverna, onde seu corpo foi finalmente encontrado. Portanto, se MK fosse ferido no barco e jogado imediatamente na água, seu corpo teria afundado diretamente para 50 metros. Porém, os dados mostram que ele foi imediatamente levado de volta para a próxima entrada e vagando pela seção rasa, depois de volta à seção profunda, onde caiu no fundo da caverna. Tecnicamente falando, o assassino poderia ter feito isso usando o ar de MK, guardando o seu para o retorno, mas o que ele não poderia fazer era emergir às 22h30, como foi corroborado pelos outros membros da equipe, a menos que ele pulasse suas paradas de descompressão e arriscasse sofrer uma grave doença descompressiva. Além disso, durante a autópsia, teriam sinais como tímpanos rompidos e sangue no canal auditivo médio, o que não foi encontrado, indicando um preparo anterior para o mergulho por parte de MK. Se os suspeitos fossem mergulhadores experientes, eles estariam cientes desse fato e poderiam ter feito isso na tentativa de esconder o corpo. Mas devido ao cronograma e ao quão exigente isso teria sido, esse cenário foi descartado. O próximo cenário considerado foi o de um crime premeditado. O suspeito poderia ter amarrado uma corda ao computador de mergulho, acrescentado um peso a ela, levando-a para a entrada da caverna e depois largado e simplesmente puxado para cima e para baixo para simular a profundidade alcançada e cobrir os rastros. O corpo poderia então ter sido colocado no fundo a qualquer momento e o computador de mergulho teria uma versão falsificada dos acontecimentos. Este cenário foi mais uma vez descartado devido ao formato da caverna. É altamente improvável que a profundidade registrada pelo computador de mergulho pudesse ser manipulada sem ele se prender numa rocha ou saliência, o que tornaria quase impossível a subida suave inicial até os 50 metros. A possibilidade final examinada foi aquela em que o policial mergulhador que também se afogou realmente encontrou o MK quando foram procurá-lo. É possível que ele tenha encontrado o MK próximo ao teto da galeria profunda, quando o MK já estava quase sem ar. Ao perceber o resgatista, MK poderia ter entrado em pânico e atacá-lo para tomar o seu regulador e tentar salvar-se a todo custo. Em algum momento durante esse ataque, o policial poderia ter puxado uma faca que usou para esfaquear MK em sua própria defesa. No entanto, o computador de mergulho mostrou que o resgate começou às 26h46. Isso aconteceu cerca de 45 minutos depois que o computador de mergulho de MK parou no fundo da galeria profunda. Assim, com todas essas outras possibilidades descartadas, foi considerada uma situação final. Essa é a sequência de eventos. Na terça-feira, 10 de setembro de 2002, MK entrou na água por volta das 21h15, logo após o outro grupo de mergulhadores. Ele então desceu 9 metros até a entrada da caverna. Depois de entrar na caverna, ele desceu diretamente ao primeiro corredor para chegar à divisão entre as galerias profunda e rasa. Ele escolheu o caminho para a galeria profunda, nadou pelo corredor e depois desceu quase diretamente até os 50 metros de profundidade. Ao pousar no fundo, MK nadou diretamente para cima, possivelmente para sair da caverna, mas parece ter confundido a entrada da galeria rasa com a saída. Isso ocorreu devido ao seu aspecto similar ou às condições sedimentares, reduzindo a visibilidade da caverna. Ele então nadou pelo labirinto de túneis na galeria rasa por quase 30 minutos, provavelmente em pânico, sabendo que havia se perdido antes de encontrar novamente o corredor para a galeria profunda. E ao entrar na galeria profunda, já estava quase sem ar e sabia que logo iria se afogar. Ele parecia ter olhado ao redor da seção profunda por mais 1 ou 2 minutos, pensando no que fazer a seguir. Ele podia estar em pânico ou calmo, mas como não há ninguém vivo para contar a história, nunca saberemos exatamente.
O que sabemos é que MK quase certamente tinha medo de se afogar, porque parece que ele tomou a terrível decisão de se esfaquear no próprio peito para evitá-lo. Não está claro se MK estava consciente em seus últimos momentos, mas parece ter inalado água em algum momento, tornando seus últimos momentos ainda mais trágicos. Também não está claro quanto o álcool dos drinks no jantar desempenhou um papel em prejudicar seu julgamento, ou até que ponto ele foi afetado pela narcose por nitrogênio em seus minutos finais. Mas depois de se esfaquear, MK desceu lentamente até a parte mais profunda da caverna, em completa escuridão, onde seu corpo foi finalmente encontrado. Essa conclusão foi inicialmente rejeitada por mergulhadores croatas, que rejeitavam o autoextermínio como uma possibilidade. Mas então, os resultados da mancha no barco confirmaram ainda mais as conclusões da equipe forense, quando se descobriu que era apenas tinta manchando o convés. Além disso, a equipe forense concluiu que, se tivesse sido um crime, haveria muitas maneiras mais fáceis de eliminar alguém durante um mergulho. Primeiro, MK poderia ter sido facilmente abordado por trás. Seu regulador poderia ter sido retirado e ele teria se afogado do mesmo jeito. O botão de purga de seu equipamento poderia ter sido pressionado, esvaziando seu cilindro de ar, levando mais uma vez a seu afogamento. E finalmente, para explicar as ações de MK em seus momentos finais, há muitos casos já observados em que as vítimas escolhem o autoextermínio em vez de uma forma que julgam ser pior. Por exemplo, no caso do World Trade Center ou do edifício Joelma, as vítimas frequentemente optam por saltar em vez do que é considerado um destino muito pior. Então, em última análise, o caso de MK foi classificado como um incidente trágico. Contribuíram para o seu fim a falta de experiência, o álcool em seu organismo e a dificuldade da caverna em que ele estava mergulhando. Depois de considerar tudo isso e vendo que até mesmo um dos mergulhadores da polícia não retornou durante a tentativa de resgate, para mim fica claro que a caverna da Baía de Pogânica está de acordo com a reputação que os moradores locais lhe deram. E você, o que acha desse caso? Deixe o seu comentário. Se você chegou até aqui e gosta de histórias como a do vídeo, talvez queira conferir os outros vídeos da playlist Mergulho Deu Errado. Muito obrigado por assistir e eu espero ver você no próximo.